Boa noite, amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui ao vivo nessa transmissão que nós estamos fazendo. Mais uma transmissão que a gente tem trazido pessoas aqui que têm importância na vida da cidade, na vida do país. E eu agradeço muito aqueles que estão nos assistindo, aquelas que estão nos assistindo, e quem vai nos assistir depois, através da transmissão no Facebook ou no YouTube. Muito obrigado. Eu trouxe aqui hoje uma pessoa muito especial, é um profissional médico, mas é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, foi colega de faculdade da Escola Paulista de Medicina, eu formei alguns anos antes dele, e ele, na verdade, é um ser humano muito, 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 vamos dizer assim, generoso, né? Tem um coração muito grande, e também ele é um médico, além de ser um médico, cirurgião profissionalmente muito capaz, né? muito competente, também é um gestor público. Eu considero, sinceramente, um dos maiores gestores públicos de saúde pública do Brasil. Sinceramente, eu digo isso, não é porque a gente se conhece, eu respeito muito ele, né? Então, está aqui conosco doutor Nassime Salomão Mansur. Boa noite, doutor Nassime, tudo bem? Tudo bem, vereador? Boa noite. Agradeço e cumprimento todos os seus telespectadores. Eu quero ressaltar aí a enorme importância que você tem no mandato da Câmara na defesa das causas sociais, na defesa particularmente da saúde, tantos anos dedicado a fazer uma saúde pública digna, que é o nosso mistério, que é a grande razão de viver, a grande razão de vida é tentar melhorar a saúde, fazer a saúde pública cada vez melhor. E eu quero te agradecer muito a oportunidade, espero contribuir, espero conseguir transmitir alguma coisa da nossa experiência de tantos anos militando e trabalhando aí em prol da gestão, em prol dos programas da saúde. E quero te dizer que é um enorme prazer e espero que esse espaço possa contribuir de alguma forma para a vida das pessoas. Com certeza vai contribuir. Eu e o doutor Nassime, nós somos de uma época que, na década de 70, meados da década de 70, nós tivemos militância, ativismo social e político na questão da saúde, defendendo uma saúde pública de qualidade, antes de ter o SUS. Antes era INAMPS, depois foi SUDES, depois foi... E na Constituição de 88 foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS, que vem sendo implantado, e o doutor Nassime caminhou por esse lado de gestor, né? E abraçou essa questão de ser um administrador do sistema, tanto na área hospitalar como na área de atenção básica. Ele abraça os dois lados, né? Além de ser ligado à Escola Paulista. Doutor Nassime, eu sei que sua capacidade de raciocínio e de resumir as coisas é muito grande, mas dá uma impressão para nós aqui, para aqueles que estão nos ouvindo, qual é a sua opinião sobre o Sistema Único de Saúde, vamos dizer assim, a importância dele para o Brasil, para o povo brasileiro? Coloca aí a sua opinião sobre tudo isso, é importante para a gente ouvir, por favor. Bom, primeiro eu queria te dizer que eu represento aqui uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, fundada em 1933, que é a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, que foi fundada exatamente para criar uma faculdade de medicina, que era a Escola Paulista de Medicina. Um grupo de médicos oriundos da USP, que era a única escola médica na década de 30, logo depois da Revolução de 32, saem da USP e montam a Escola Paulista, que nasce, era uma escola privada, os alunos pagavam mensalidade. Em 1940 se inaugura o Hospital São Paulo, e em 1956 o Juscelino Kubitschek ele federaliza a Escola Paulista de Medicina
se apropria do nome e mantém a ligação entre a SPDM e a Escola Paulista de Medicina, porque os professores titulares da Escola Paulista de Medicina compõem o corpo diretivo da SPDM. Falo isso porque, primeiro, para ressaltar a importância da nossa, antes de chegar no SUS, da nossa formação numa escola pública, uma escola pública da mais alta qualidade, uma escola pública com um diferencial técnico, um diferencial humano, um diferencial ético, que nos ajudou a nos formar para a vida, para o dia a dia e para as questões cotidianas da saúde. Então, esta bagagem, a gente tem que agradecer sempre à Escola Paulista. Eu também agradeço muito pessoas que nos ajudaram a criar um conceito sobre a saúde. Particularmente, é o doutor Gilberto, foi com quem eu aprendi, entrei nas minhas primeiras cirurgias lá no Cristo Rei, foi com o doutor Gilberto, que era o cirurgião-chefe, eu ali era um estudante de medicina, aprendendo os primeiros passos da arte de operar. Nesta longa trajetória aí de tantos anos, o Gilberto se formou antes, eu me formei em 1981, nós sempre tivemos uma lógica de que a saúde pública não se fazia só com médico. A saúde pública ela se faz com os determinantes sociais da saúde, chamados determinantes sociais da saúde, que é trabalho, que é lazer, que é igualdade de renda, que é saneamento básico, que isso vai compor, no final, a saúde pública, a saúde das pessoas. E nós, desde essa época, entendíamos que era necessário ter um sistema que pudesse propiciar a todas as pessoas, de maneira universal, o atendimento médico gratuito que todos tinham direito. Essa militância, que se, num determinado momento, era uma militância social também, uma militância política, porque tudo é político nesse mundo, no bom sentido da palavra, também tinha a questão de você formatar um discurso e formatar uma legislação, uma conformação legal que pudesse dar guarida a esse anseio de ter um sistema único de saúde. Eu, mais jovem, participei, o Gilberto muito mais, com outras pessoas, com alguns colegas, Francé, Paulo Mourão, Walter Felgman, vários, Sula, várias pessoas, João Ladislau, que batalharam neste sentido de se criar um sistema público. Em 1988, não só a gente, evidentemente, um movimento nacional desencadeou na 8ª Conferência de Saúde a criação do Sistema Único de Saúde, em que passa agora a ter o Estado, a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Esta questão, podemos debater um pouco o mérito, mas ela foi fundamental no sentido de dar a todos a população, a todos os cidadãos, o direito à saúde, o direito a contar com um sistema de saúde. Quando eu falava dos determinantes sociais, a gente tem que estar claro e ter sempre isso na cabeça, que 50% do risco de morte se dá pelo estilo de vida. É um indivíduo gordo, é um indivíduo que bebe, é um indivíduo que usa determinada droga, é um indivíduo diabético que não se cuida. São os determinantes sociais e o estilo de vida de cada um. 20% se deve às questões biológicas. Quem tem um DNA, quem tem algum gene que possa propiciar o aparecimento de um tumor, etc. É um ramo hoje importante da medicina. 20% é saneamento, é o meio ambiente, as condições de meio ambiente. Então, só 10% do risco de morte das pessoas se deve à presença de um sistema de saúde, se deve à presença do trabalho médico. Mas é uma coisa, evidentemente, importante que nós precisamos cuidar. A gente gasta 80% do gasto em saúde com o sistema de saúde, com hospitais, com ambulatório, e gasta muito pouco na prevenção e na promoção da saúde, que é um tema da atenção básica mais prevalente. Então,
A partir desta definição da Constituição de 88, o país caminhou, e caminhou seriamente, e em 30 anos constituiu um grande capital social desse país, que é o Sistema Único de Saúde. Se tem algo que distribui renda, se tem algo que humaniza, se tem alguma coisa que faz com que as pessoas estejam todas iguais na mesma situação, é o tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Lamentavelmente, a gente tem uma visão pouco fiel do sistema, pouco fiel do SUS. Todo mundo, quando fala em SUS, se lembra da porta do pronto-socorro, de algumas macas no corredor, mas não se lembra da quantidade de coisas da vigilância sanitária, da questão dos transplantes, da questão da vacinação, da questão do atendimento, das cirurgias. Então, o SUS é muito maior do que a porta do pronto-socorro. E agora, na pandemia, ficou absolutamente claro o quanto o sistema foi importante. Quem segurou a pandemia, quem deu sustentação para a população, quem propiciou a atenção adequada da população, foi o Sistema Único de Saúde. Seja na preparação dos hospitais para a transformação dos leitos para atendimento em Covid, seja na ampliação rápida do sistema, seja na contratação rápida de profissionais de saúde, seja no preparo desse sistema, tudo isso ocorreu dentro, particularmente, claro que o mundo privado teve uma participação, mas a grande e enorme preponderância foi dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que a pandemia trouxe para a população uma visão, se não trouxe, deve trazer, uma visão de respeito cada vez maior, de ajudar na construção, de você ter defensores do Sistema Único de Saúde. Não podemos só nós, da área da saúde, defender o SUS. A população tem que defender o SUS. A população tem que buscar que o Sistema Único de Saúde cada vez fique melhor. Se você pegar algumas pesquisas, um dos grandes sonhos das pessoas é ter um planinho de saúde. E tem muito plano de saúde, me desculpa, que ter um atendimento pior, de menor qualidade do que o sistema público de saúde. Se você tiver que fazer um tratamento mais complexo, se você tiver que operar o coração, se você tiver que operar um tumor, uma neurocirurgia, se você tiver que fazer um transplante, tem que ser no Sistema Único de Saúde. É onde você tem a maior experiência, você tem a maior expertise, você tem as pessoas mais bem preparadas para dar esse atendimento mais complexo. Então, o sistema, eu acho que precisamos financiá-lo melhor. O país ainda hoje, gasta mais. O gasto privado é maior do que o gasto público no país. Precisamos fazer com que o sistema seja melhor financiado. Nós precisamos fazer com que o sistema melhore a sua gestão, a gestão do sistema, e precisamos fazer com que nós tenhamos uma melhor gestão também das unidades de saúde. E da atenção básica, particularmente, que é o grande momento, é você inverter essa lógica que sempre teve do pronto-socorro, da atenção hospitalar, para a atenção básica. O momento, hoje, é de você expandir dentro do Sistema Único, dentro da universalidade, dentro da integralidade da atenção do Sistema Único, você ter, na atenção básica, a porta de entrada, o acesso universal a todos os cidadãos. Muito bem. Olha, pegou no breu. É isso mesmo. A gente concorda com você e eu acho que quem se preocupa um pouco com a saúde do povo concorda com você, né? Nós temos um problema sério no SUS, e você sabe, porque você é gestor, então você é o que sofre, quem sofre mais é o paciente, mas o gestor que está entre o sistema, a política financeira e o paciente é que aguenta, que leva o xingo, que a reclamação, enfim, trabalha com aquela situação espremida do dinheiro curto. Você disse que o sistema privado de saúde no Brasil, ele trabalha com mais dinheiro todo ano do que o SUS. O SUS atende, hoje,
155 milhões de brasileiros. 2/3. 2/3. Só dependem do SUS, não tem onde bater, é no SUS. E o sistema privado, que é o sistema do doente que paga a sua consulta, que é pouquinho, e também aqueles que têm plano de saúde, em torno de 50 milhões de pessoas que ou o patrão paga para ele o plano ou ele tira do bolso, né? Muita gente de classe média, um gasto enorme, às vezes 2, 3 pessoas num convênio, e um convênio bom para atender razoavelmente, ele custa aí R$800, 700, R$1.000, tem convênio até muito mais caro. Então, veja, com 2/3 do povo sendo atendido 3/4. pelo SUS e, desculpa, 3/4 do povo sendo atendido, 75% atendendo pelo SUS e 25% pelo convênio, somando o bolo de dinheiro todo que vai para o atendimento do SUS, é menor do que o bolo de dinheiro que é gasto no atendimento com a medicina privada. Ou seja, é uma coisa que não tem explicação lógica, não é verdade? Então, o SUS é muito apertado em dinheiro, ele trabalha com uma margem pequena de dinheiro. E aí, Nassime, então eu quero pegar o exemplo do trabalho que você faz. Você é superintendente das instituições, das organizações afiliadas de saúde da SPDM, que trabalham em regime de organização social. Defini bem aí? É isso mesmo, né? Defini bem. Então, veja bem, nós sabemos, eu vou falar aqui, que você dirige 14 hospitais de grande porte na cidade e no entorno da cidade, na Grande São Paulo, 14 hospitais. Eu queria depois que você falasse quantos leitos são, enfim. E também você tem uma responsabilidade no atendimento de como é que é? Ambulatório de especialidades. Né? Por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas o ambulatório de especialidade do Maria Zélia, que a gente manda os pacientes lá, tem começo, meio e dá andamento, quer dizer, não fica pela metade, todo mundo que vai sai falando bem, é um ambulatório ligado à SPDM, que você é o superintendente, é o comandante da coisa. E, além disso, ainda tem atenção básica, vocês ainda atendem, tem UBSs que a SPDM coordena em São Paulo. Então, conta para a gente, faz um apanhado, né? Primeiro do tamanho da encrenca que você comanda, encrenca no bom sentido, tá? Que você comanda, e também os resultados disso aí do ponto de vista de prestação de serviço, a questão financeira, e frente a essa discussão do hospital ser hospital diretamente ligado ao governo, hospital de administração direta e organização social, você também podia dar uma pincelada nisso para explicar para nós, para quem está nos assistindo. E tem bastante gente mandando recado aqui pelo chat, é muita gente que está entrando aí assistindo. Com a palavra, doutor Nassime. Bom, Roberto, primeiro que você colocou bem a questão do financiamento do Sistema Único de Saúde. O país gasta muito pouco, é o 137º país no mundo em gasto, com gasto público na saúde. Isso não vai mudar. Infelizmente, o país é pobre, o país tem dificuldades de crescimento, o país gasta uma exorbitância, metade praticamente do seu orçamento com os juros da dívida, que consome toda a riqueza nacional. O país vai ter dificuldades maiores agora, após esse período de pandemia. Então, está colocado a questão da gestão. Fazer mais com o que você tem. Fazer muito mais e fazer com mais qualidade com o dinheiro que você tem. Esperar que venha muito mais recurso para o sistema, você vai conseguir financiá-lo muito melhor do que hoje, eu duvido. Eu acho que a gente não vai ter condição. Espero que sim, luto para que seja, mas objetivamente a gente tem uma dificuldade no país na questão do crescimento econômico
que dificulta uma perspectiva maior em cima do financiamento. Você colocou bem. Nós fizemos agora, recentemente, um estudo num dos nossos hospitais, que se ele fosse financiado pela tabela MB, tabela dos convênios, ele teria o dobro do recurso que você tem quando é feito pelo sistema público de saúde. Então, você vê a dimensão disso. Bom, então, fica colocado e fica claro que é preciso fazer gestão. A partir da década de 90, houve um conceito que foi trazido na época pelo Dr. Bresser Pereira, que era algumas atividades, educação, saúde, pesquisa científica, cultura, esporte, que não são necessariamente realizadas pelo aparelho estatal, elas poderiam ser realizadas pelo sistema, pelo terceiro setor, as entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Aliás, todo mundo sabe que antes de 1988, da Constituição, o Brasil praticamente fazia saúde através das entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Aí as Santas Casas, que datam desde 1500 e pouco, 1560, que é o período em que o terceiro setor, a sociedade civil, se engajava no sentido de propiciar atenção aos seus semelhantes, às pessoas. A partir de 88, com a definição constitucional do SUS, é que o Estado passou a investir. Só que o Estado, infelizmente, ele é mau gerente. O Estado não consegue gerenciar. Por que ele não consegue gerenciar? Porque, para ele contratar uma pessoa, ele tem que fazer concurso público. Você imagine que eu vou montar uma equipe de ortopedistas para trabalhar em determinado hospital. Se eu dependo de concurso público, eu tenho que montar uma equipe que preveja que aquela pessoa pode quebrar a perna, que aquela pessoa pode, no caso de uma mulher, pode ficar grávida, que ele pode ser afastado por doença, que ele vai ter férias, que ele vai ter... ele precisa estar com uma equipe enorme. Então, você tem uma dificuldade... Fora o fato que você tem uma dificuldade gerencial histórica para você gerenciar dentro dos limites da administração pública, da administração direta. Se você vai comprar alguma coisa, você tem que usar a famigerada Lei 86666, que é um tormento, porque o indivíduo vai impugnar aquela compra, aquilo fica parado, você não consegue comprar. Você tem todas as amarras, é um cipoal de amarras no gestor. Não que o gestor da administração direta ele seja ruim, ele seja incompetente. Tem muita gente competente, gente boa, que tenta, a exaustão, fazer uma administração voltada para o doente, uma administração mais ágil, mais eficiente. É que as amarras da administração direta, quando o serviço de saúde é feito diretamente pela prefeitura ou pelo governo do Estado, é muito difícil, é praticamente impossível. Nós já tivemos uma experiência, você particularmente já foi gestor de uma cidade aqui da região metropolitana, era o secretário de saúde, você sabe as dificuldades imensas que o secretário, que o executivo tem para fazer saúde. Então, frente a essa propositura de 1994, que chegou a ser aprovada em 1998, a Lei 9637, que é a lei federal, e aqui em São Paulo foi a 846, se instituiu um programa que se chama das Organizações Sociais de Saúde, em que uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, de idoneidade, de histórico, com pessoas sérias, ela se dispõe a administrar bens e serviços de um determinado governo, e aí se faz, entre o governo e essa entidade filantrópica, um contrato de gestão. E, na verdade, não é um contrato, ele é mais um convênio entre as duas partes, em que você tem metas quantitativas e metas qualitativas. E a entidade tem todo um regulamento, tem regulamento de compras, regulamento de contratação, não é uma coisa solta. E esta possibilidade gera uma dinâmica maior, você tem mais eficiência no gasto, você consegue produzir muito mais com o mesmo dinheiro.
Então, aqui no estado de São Paulo, e em todos os estados que eu conheço, no país todo, você tem escrito, definido, claramente definido, dentro do programa, dentro da lei da 846, que essas entidades serão 100% SUS. Apesar de ter uma administração privada sem fins lucrativos, é uma administração muito mais ágil. Todos os trabalhos científicos até hoje que eu conheço, trabalhos de toda a ordem de comparação. Agora, recentemente, saiu um trabalho do Olímpio, aqui da Secretaria Estadual de Saúde, um trabalho do Tribunal de Contas de Santa Catarina, mostra que, evidentemente, se você tem menos amarras, você tem menos... Desculpe. Você tem menos... Você tem mais autonomia na sua gestão, os seus resultados devem ser melhores, é evidente. E isso acontece com as organizações sociais. E, a partir desta perspectiva, foi se fazendo com que, na verdade, você implantasse mais o SUS. O instrumento de gestão, ele faz com que o SUS seja melhor implantado, que o SUS traga mais resultado. Esses hospitais todos, hoje, nossos hospitais têm acreditação, é como se fosse um certificado, um selo de qualidade. Isso mostra que caminha pela saúde pública a necessidade imperiosa de você estar olhando o doente, de você ter mecanismo de qualidade, mecanismo de segurança do doente, coisas que a iniciativa privada já faz e que nós também fazemos. Então, aquilo que a gestão, esse modelo de gestão, permitiu que as entidades desenvolvessem, cada um com seu estilo, cada um com seu jeito, mas permitiu que as entidades desenvolvessem mecanismos gerenciais que ganharam dimensão, que fizeram com que houvesse mais qualidade naqueles hospitais, e fez com que se produzisse muito mais. Então, todos os trabalhos, como eu disse, mostram isso. As OS produzem mais, produzem com mais qualidade. E produzem SUS. É 100% SUS. Então, você não está privatizando nada. E você fala, bom, mas tem muito... tem aí a necessidade do controle. Absolutamente correto. Nós temos que ter um controle, o melhor controle possível sobre aquela atividade. Um hospital hoje consome aí 10, 14 milhões por mês. É um volume expressivo de recursos. Isso tem recurso público, recurso escasso. Isso tem que ser claramente bem administrado e tem que ser controlado pelo poder público. E aí você tem que ter, o que você tem? A própria Secretaria de Saúde, municipal e estadual. Você tem aí o Tribunal de Contas do Estado, que faz uma verificação, faz uma fiscalização muito sofisticada, uma fiscalização bastante eficaz. É uma fiscalização assim, de altíssimo nível. Você tem ainda Secretaria da Fazenda do Estado, você tem os ministérios públicos, você tem aí DENASUS, você tem aí CGU, você tem aí TCU, você tem aí TCM. Então, são vários órgãos que buscam, que fiscalizam essa atividade. E já vou entrar num assunto que também não podemos nos furtar. Tem entidades sérias, tem entidades que têm tradição, tem entidades como a Expediente tem 87 anos, e tem entidades que, infelizmente, se aproveitam do modelo, entidades que vocês estão vendo aí pelos jornais, que são entidades inidôneas, que estão ali para outro ministério que não é fazer saúde. Aí uma outra questão, uma questão de polícia. Nós, há alguns anos atrás, montamos uma entidade nacional que se chama Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde. O Renilson Ren é o presidente, eu sou o vice, no sentido de separar o joio do trigo, de mostrar para a sociedade que tem entidades sérias que se submetem aos ditames éticos morais, se submetem à execução orçamentária, e tem entidades que, infelizmente, como tem qualquer atividade humana, estão ali para se locupletar. Então, nós montamos isso para separar o joio do trigo, para tentar dizer para a sociedade, para dar uma certa garantia a quem contrata, ao poder público. Se ele contratar mal, evidentemente vai ter problemas, e que é necessário você ter critérios tanto para qualificar a entidade como uma organização social, dar este título
para aquela entidade, como também para você firmar um contrato de gestão que permita você fazer o gerenciamento adequado de uma unidade de saúde. Não sei se eu respondi a sua Respondeu, no geral, respondeu bem. Agora, eu queria que você pudesse explicar para nós, para quem está nos vendo, que vai nos ver também depois, como é que diz assim, a complexidade, o tamanho da rede que você, doutor Nassimi, nosso querido Nassimi, Salomão Mansur, de décadas, e o cabelo não fica branco, eu fico admirado com isso, viu? É uma coisa impressionante. Mas tudo bem, né? Algum de nós tem que ficar jovem sempre, né? Então eu queria que você explicasse o tamanho da rede que você pudesse dizer, olha, os hospitais são tais, tantos leitos, atende, não sei se você tem isso de cabeça, e também a rede ambulatorial e a rede primária, atenção primária, as UBSs que a gente tem aqui e outras unidades. Por favor, só para o pessoal ter uma ideia. A SPDM, ela se compõe de 3 divisões. Uma divisão cuida especificamente do Hospital São Paulo, onde você tem o ensino da Escola Paulista, da Unifesp, particularmente no campus da Vila Clementina. Você tem uma outra divisão, que é o PAIS, que também tem atividades na atenção básica, Sapopemba, Sudeste, que é dirigida pelo Dr. Mário Monteiro. O Hospital São Paulo é do Dr. Zé Roberto Ferrari. E a minha divisão, eu coordeno essa divisão, ela é chamada dos hospitais afiliados. Os afiliados, a SPDM como um todo, hoje tem 50 mil trabalhadores contratados CLT, uma das maiores empregadoras do país. Desses 50 mil, na minha área, são 30 mil pessoas que eu tenho a responsabilidade de todo mês pagar o salário, fazer as retenções tributárias, fazer com que as pessoas tenham dignidade e tenham uma dignidade no seu trabalho. Então, nós hoje estamos com 14 hospitais, 6 AMIs, farmácias de alto custo, temos na minha área 2 micro-regiões na cidade de São Paulo, a da Vila Maria, onde existe o Hospital José Estorópolis, que está conosco desde 1994, e a região do Butantã, que tem 650 mil vidas, que é mais recente, em que a gente tenta está desenvolvendo lá. E esse projeto das organizações sociais dentro da Prefeitura de São Paulo ganhou uma dimensão muito grande. Hoje, toda a cidade ela é territorializada, tem territórios, tem várias entidades que têm territórios que dirigem. Isso tem imprimido aí uma mudança nos patamares de saúde, tem mudado muito a questão da prevenção, da promoção, tem robustecido muito a atenção básica de saúde. Hoje, na minha área, nós temos mais de 4 mil leitos de UTI, leitos clínicos, né? É um volume bastante expressivo em termos de produção. Temos aí 800 leitos de UTI. Nós expandimos rapidamente agora, nessa pandemia, leitos de enfermaria, quase 1.000, quase 400 leitos de UTI, hospitais de campanha na região metropolitana de São Paulo, hospitais de campanha. Temos, através de um TAC, a Prefeitura de Uberlândia, os 7 promotores da cidade fizeram questão de que nós assumíssemos toda a atenção básica da cidade de Uberlândia, juntamente com o hospital, que é uma tarefa gigantesca, mas que a gente tem tentado dar conta, tem tentado fazer. Então, é uma rede muito grande. Nós entendemos, já falei isso, que a hora é da atenção básica. Nós precisamos mudar, melhorar a gestão da atenção básica. Nós estamos agora, frente à questão da pandemia, nós tivemos aí que fazer inovações, temos que buscar soluções, e muitas destas soluções estão sendo implementadas na atenção básica. Nós já tínhamos lá
na Vila Maria, um teleatendimento, não para o paciente, mas entre médicos, para que eles quisessem trocar sua opinião. Isso tem se expandido muito. Nós estamos com telefonemas para os doentes, estamos abordando os pacientes pós-Covid por meio de teleconferência, de telefone. Então, nós estamos tentando usar as ferramentas aí de informática. Toda a nossa rede vai chegar ao final do ano já toda informatizada. Nós estamos informatizando o nosso último hospital, penúltimo hospital. Espero que até o final do ano nós já tenhamos todos os hospitais com um sistema informatizado, um sistema de gestão hospitalar, que você muitas vezes não encontra na iniciativa privada. Você vai encontrar lá nos hospitais SUS, 100% SUS, em que nós entendemos que a necessidade fundamental e premente de você melhorar as questões aí da informatização do sistema, para que você permita ter maior controle, você otimizar suas ações, você ter maior controle das ações e dos fluxos, dos processos de trabalho. Então, nós precisamos aproveitar esse momento para expandir e levar ao limite a nossa possibilidade de fazer gerenciamento, de fazer gestão. Seja com os profissionais. Esse momento, eu quero deixar aqui meu agradecimento aos profissionais de saúde, que até hoje a epidemia, a pandemia, deu uma arrefecida, deu uma estabilizada, não está pressionando tanto o sistema de saúde. Mas nós continuamos com os profissionais na ponta, atendendo, os profissionais se dedicando, profissionais passando dias e noites em isolamento, porque é uma situação de muito risco, e tentando recuperar. E graças a Deus nós temos tido aí muita gente, muita alta lá do AMB, nós já fizemos mais de quase 3.000 altas. Então, deve-se isso ao trabalho dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, essa equipe multiprofissional que teve um papel fundamental agora no sentido de propiciar a melhor resposta terapêutica para aquele doente, que é um doente grave, doente do Covid, que precisa de UTI, é um doente que tem necessidades especiais, no sentido de que é um doente que precisa de muito cuidado. E, felizmente, nós pudemos contar com essas pessoas. Eu quero deixar aqui meu imenso agradecimento a todos, no sentido de que foi fundamental essa perspectiva de colaboração. Se me permite, Gilberto, teve duas coisas que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar. Uma é a questão do Sistema Único de Saúde. A outra foi a colaboração que houve entre a sociedade civil e os governos. Particularmente na gestão do sistema, se não houvesse essas entidades, as organizações sociais, você não teria condição de expandir, de preparar e de colocar o sistema para enfrentamento da pandemia. Então, foi fundamental essa colaboração entre o terceiro setor não lucrativo e os governos. E foi fundamental também a participação, e eu quero agradecer demais aqui também, as pessoas que fizeram muita doação. Nós tivemos doação de todo tipo, teve doação desde cobertor, doação de lanche, doação de pizza, doação de remédio, de álcool gel. Então, as pessoas, as empresas se mobilizaram e colocaram para dentro do sistema todo um aspecto de solidariedade que fazia muito tempo eu não via na sociedade brasileira. Tamanho empenho, tamanha dedicação. Então, acho que a gente tem que ressaltar o papel dos funcionários, dos servidores no seu empenho, a colaboração entre as profissões, a colaboração entre o governo e as entidades do terceiro setor e a colaboração da sociedade que se mobilizou nesse momento de crise no sentido de ajudar, no sentido de se empenhar, de se solidarizar uns com os outros, que é nosso papel de seres humanos, que a gente tenha um mínimo de solidariedade para com o outro. Certo. Quantos funcionários no total tem sob a sua direção, a sua superintendência? Você tem isso? 30 mil. 30 mil. 30 mil. É um exército, né?
É um exército do jaleco branco, como a gente fala. Mas é um então, a gente tem muita satisfação, e não é pelo número. O número, nós temos a satisfação de tentar transmitir para as pessoas que tem uma causa. Existe uma causa. Nós não estamos aqui só por causa do trabalho, do salário. Tem uma causa. Qual que é a causa? É você atender bem o doente. É você atender com dignidade aquele doente que às vezes está maltrapilho, às vezes está deitado numa maca, às vezes ele foi achado na rua, às vezes chega alcoolizado. Aquilo que a gente aprendeu na Escola Paulista, Dr. Gilberto, lá pela década de 70, a gente tem que transmitir a todos para que todos tenham a mesma visão de atender e de priorizar o doente. O doente é o centro da questão. Isso não é fácil. Isso não é fácil. A gente trabalha com pessoas têm aí têm todas as suas dificuldades, mas o grande prazer e o grande objetivo que nós temos é alinhar essas 30 mil pessoas no sentido único de você fazer uma saúde boa, de qualidade, uma saúde que priorize o doente e uma saúde que engrandeça o sistema público de saúde. Muito bem, é isso mesmo. Só para a gente caminhar aqui mais um pouco, porque também o tempo voa, né? Eu queria... Eu trouxe aqui para conversar com a gente, numa live assim, o Gonçalo Vecina, que você conhece, amigo nosso. Pessoa boa, um homem bom, né? Um gestor público também muito respeitável, né? Nós temos uma característica que a gente chega nessas posições, né? Um no parlamento, outro lá na superintendência, o Gonçalo foi do ministério, foi secretário, e nós vamos morrer todos pobres, né? Nenhum de nós enriqueceu nessa trajetória de décadas, né? Ganha para viver, vive a vida de profissional, mas ninguém acumulou nada, ninguém tem fortuna. Isso é uma coisa que nos une. Isso nos une, né? É uma coisa muito interessante. Eu tenho uma lista de pessoas que são assim como nós, né? Trabalha, se dedica, ganha o seu salário e tal, e não faz nada além, quer dizer, não tem um arranhãozinho moral na lataria, né? Carro velho rodado na estrada da vida, mas a latariazinha está limpa, nunca se arranhou com nada. Isso é muito importante no mundo de hoje e sempre, né? Muito, muito importante. Mas eu queria dizer para o que o Gonçalo falou aqui, nós estive conversando com ele, sobre a questão ambiental. É a última pergunta que eu vou te fazer. A questão ambiental, eu sou muito dedicado à causa ambiental, né? Eu me apaixonei pela questão de preservação dos recursos naturais, de combater o aquecimento global, as mudanças do clima, de preservar a biodiversidade, né, do planeta. E já há muitos anos você sabe disso, né? Mas nós sabemos que muitas dessas doenças que vêm, que pegam as pessoas e arrasam, né, a ebola, a febre amarela, a dengue, enfim, e agora a Covid-19, são doenças que são produzidas por desequilíbrios ambientais, né? São micro-organismos que estão lá na floresta, vivendo dentro, tendo macaco como hospedeiro, ou morcego, ou não sei o que, tal. O homem vai lá, ataca o habitat desses bichos e acaba o vírus vindo, como foi agora. O Gonçalo estava nos explicando a questão da Covid, o morcego, como é que foi a expansão da Covid a partir dos chineses invadirem o habitat do morcego, até para comer os morcegos. Eles pegam os morcegos vivos, levam lá para os mercados e vendem os morcegos vivos. Então, o morcego tem o vírus. Bom, então, a minha opinião para você, eu queria que você desse uma opinião a respeito dessa relação meio ambiente e a pandemia, né? E também um pouco da sua... O que você está sentindo? Porque você faz muita parte de assistência, né? Faz bem a parte de assistência, como você mesmo falou, vários hospitais de campanha, você está tomando conta e tal. Mas como que você vê assim
vamos usar uma palavra assim, sociossanitária, né? O desdobramento sociossanitário da pandemia, agora, nesse momento, e até a vinda da vacina. Qual é a sua... O que você aprendeu de tudo isso? O que você pode ensinar para nós e as pessoas que estão te ouvindo sobre essa relação? Gilberto, nós estamos aprendendo. O momento ainda é de muita incerteza. A gente tem pouco conhecimento da doença. A ciência não conseguiu elucidar o que a gente aprendia na escola de etiopatogenia, fisiopatologia da doença, o comportamento daquela doença. Nós estamos, cada dia que passa, ganhando mais conhecimento. Nós vamos aprendendo mais sobre o comportamento da doença e, portanto, ela é um crescimento contínuo de aprendizado. Não dá para você dizer, olha, já aprendemos tudo, já encerrou. Não. Acho que nós tivemos um avanço enorme aí nessas lições. Acho que esta lição, nós já falamos do SUS, é o fundamental, é uma coisa extremamente... Mas tem algumas coisas ainda nas mazelas do sistema, né? E, primeiro, é sabido que se você fizer um investimento de R$ 1 no Sistema Único de Saúde, isso volta em termos de PIB, de aumento do PIB, ele vai para R$ 1,78 no PIB. Se você faz este investimento de R$ 1 na saúde e na educação, ele aumenta, ele vai para R$ 1,56 na renda das pessoas. Então, o investimento em saúde e educação, ele distribui renda, ele aumenta a renda das pessoas. Se você... É clássico essa história de que a cada R$ 1 que você aplica em saneamento básico, você tem R$ 4 que voltam em termos de saúde, de economia em termos de saúde. Ainda hoje, no Brasil, é uma vergonha, não é possível que no século XXI a gente tenha ainda os esgotos a céu aberto. Você tem 53% das moradias sem esgoto. Desses 53%, metade não tem esgoto tratado. E vai contaminando tudo. Então, não estamos nem falando do morcego, dessa coisa exótica de comer o morcego, de você entrar na... Não, nós estamos falando de algo que o ser humano produz já há milênios e que você não teve ainda, gente, coragem de fazer o enfrentamento desta questão. Nós vamos convivendo com isso. 85% das pessoas têm água encanada, o resto não tem água encanada. Está tomando água de onde? De poço, de qualquer lugar? Então, nós estamos ainda com problemas medievais aqui. E isso impacta diretamente na saúde. Se tem duas coisas que impactam na saúde, claramente, evidentemente, é a questão do saneamento básico, é a falta de uma moradia digna, é esta condição insalubre que você vê nas favelas. Por que nós tivemos dificuldade agora na pandemia, no sentido de fazer isolamento social? Porque na classe média, em quem tem uma casa com 3 quartos, uma casa grande e tal, você consegue ainda fazer o isolamento. Agora, naquela casa pequena, minúscula, que tem um barraco, que você tem um cômodo, que já comeram 10 pessoas ali, como é que você faz isolamento social? Então, é evidente que a má distribuição de renda do país foi fundamental para que nós tivéssemos uma epidemia mais descontrolada, graçando mais aí rapidamente. Então, eu acho que é preciso que a gente se conscientize desta necessidade. Nós precisamos melhorar essa distribuição de renda. Nós precisamos dar emprego para as pessoas precisam ter casa. Eu não estou fazendo um discurso da década de 70, estou falando um discurso de hoje. Porque isso hoje faz com que, por exemplo, a pandemia levou muito mais gente do que poderia ter levado, se nós tivéssemos condições sanitárias muito melhores. O que nós estamos vivendo hoje aqui? Rapidamente, nós estamos vivendo agora uma necessidade, a pandemia, aparentemente, na cidade de São Paulo, deu uma amenizada, arrefeceu. Então, nós estamos ainda numa fase que é preciso ter um certo isolamento social, não ter grandes aglomerações. As pessoas, nós não vamos conseguir erradicar o vírus, nós vamos ter que conviver com esse vírus. E conviver com o vírus significa você ter medidas sanitárias, lavar a mão, usar álcool gel,
você ter medidas para chegar em casa, trocar de roupa, etc. Você tem que ter medidas no sentido de que é preciso observar a higiene pessoal sempre, a higiene de casa. É preciso que você tenha ainda um olhar para aquela pessoa que aparece gripada. Aquele que tem a gripe, aquele que tem resfriado, que apareceu com sintoma, tem que ser rapidamente isolado. E o sistema público de saúde tem que ter testes, foi uma falha do nosso enfrentamento da pandemia, não ter testes suficientes, tem que ter testes para testar todo mundo e saber quem está contaminado, quem não está, e fazer o devido isolamento dessas pessoas. E o que é fundamental é usar máscara sempre. Não é possível você sair de casa hoje sem máscara. Então, são medidas que a gente vai ter que conviver com essa pandemia. Nós vamos ter que ter novos hábitos de saúde, novos hábitos de higiene. Isso já acontece nos hospitais. As pessoas, para entrar no hospital, já querem uma máscara. Os profissionais de saúde, ninguém trabalha mais sem estar absolutamente paramentado com os EPIs. Então, há uma mudança, desculpe, de comportamento, uma mudança de visão. Antes você tinha que esforçar para o doente lavar a mão, explicar, tem que lavar a mão. Hoje, isso já está superado. Então, nós fomos criando novos hábitos, nós tivemos aí oportunidade de usar, nós estamos fazendo uma reunião que antes nós estaríamos juntos. E eu faço hoje uma dezena dessas reuniões por dia, todas online, todas por instrumento de comunicação à distância. É ruim você perder o contato com as pessoas? Claro que é, mas nós tivemos que aprender a necessidade de fazer com que isso fosse prevalente, no sentido de proteger uns aos outros. A gente não pode esquecer, quando eu estou sem máscara, eu estou me desprotegendo, mas eu também estou contaminando o outro. Eu estou levando risco ao outro. Então, é preciso que a gente tenha, eu acho que, uma visão de que é necessário nós nos protegermos, é necessário você proteger as pessoas, os seus semelhantes e aquelas pessoas com quem você convive, é necessário você cuidar do meio ambiente. Não é possível conviver com a degradação, com a destruição das matas. Você, há muito tempo, faz uma luta fundamental aí para a preservação lá da mata, dos mananciais. É uma loucura isso. Como é que se permite... a sociedade permite que alguém vá lá e destrua tudo, acabe com aquela diversidade. Então, a sociedade precisa mudar, precisa melhorar o seu empenho nessas questões. É preciso fazer com que haja mais distribuição de renda. Não podemos nos permitir continuar convivendo com a sociedade, porque isso se volta contra nós. Então, se ouve muito falar o seguinte, não, o novo normal. A sociedade agora deu uma reviravolta e vamos para o novo normal. Eu não quero saber do novo normal. Eu quero saber de que o velho normal estava muito ruim. O velho normal destruía o meio ambiente, o velho normal destruía a água, destruía tudo. Uma distribuição de renda péssima, 1% da população mundial detinha 99% da riqueza do planeta. Como é que isso pode acontecer? E a gente não pode continuar convivendo mais com isso. Então é preciso que a gente entre no novo normal, mas que o novo normal seja num patamar diferente daquilo que era o velho normal. Muito bem. Doutor Nassimi, nós chegamos ao final aqui da nossa conversa. Foi muito legal. Muito obrigado aí por você aceitar participar com a gente, perder aí, ganhar talvez essa hora do seu tempo, que eu sei que é muito precioso, mas o conteúdo que nós discutimos aqui, ele fica agora gravado, vai para o YouTube, a gente divulga bastante para as pessoas que têm interesse, né? Nós estamos nessa estrada, já vai para 45 anos, né? Eu sou mais um pouquinho ainda. E a gente sempre trabalhou, sempre se mexeu na vida para ajudar o nosso semelhante. Vivemos disso, de ajudar o nosso semelhante, ganhamos aquilo suficiente para viver,
e procuramos nos entregar um produto de vida que ajude a melhorar a vida do nosso semelhante. Esse é o nosso destino, né? Então, eu te agradeço muito a participação, muito obrigado. Quero deixar um abraço para você sabe que a gente te respeita muito, a toda a sua família querida, os filhos que eu conheço também, desde pequenininho, e também ao corpo de funcionários que participam com você dessa jornada. Também queria deixar um abraço ao professor Laranjeiras, que é o presidente da SPDM, que é o seu colega de instituição, aquele corpo de técnico, de professores da SPDM, e o pessoal da Escola Paulista de Medicina, que foi lá que a gente aprendeu não só tratar os pacientes, mas respeitá-los. Foi lá na Escola Paulista de Medicina que nós, com verdade. Então, eu deixo para você, para as suas despedidas, eu vou deixar para você fazer suas despedidas finais, aí a gente encerra essa reunião online aqui. Por favor. Eu te agradeço muito a oportunidade. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, te admiro como pessoa. Pouca gente sabe, eu nem deveria, talvez, falar isso, mas o Gilberto é a minha referência de vida, como é a referência de vida de várias pessoas que transitam ao nosso redor. Ele foi nosso líder durante todos esses anos, foi quem abriu os caminhos para que a gente percebesse que vir para este mundo era muito mais do que vir só para cumprir, para acumular riqueza, era necessário você servir, e é uma coisa que o Gilberto faz a vida toda, de uma maneira íntegra, proba, ética, decente. É uma pessoa que é um patrimônio social que nós temos. Eu queria agradecer muito a sua oportunidade, agradecer seus ouvintes. Eu vi aqui algumas mensagens elogiosas, agradeço demais. Espero não ter me excedido, espero ter contribuído e acho que nós vamos continuar. Eu, Gilberto e o Francé continuaremos atendendo todo sábado gratuitamente lá na igreja do Cancaíba, no sentido de que isso para nós é uma missão mesmo, além do nosso trabalho do dia a dia, e nós esperamos com isso ajudar a criar um sistema público de saúde digno, de qualidade, compromisso social e uma sociedade mais humana e mais digna. Muito obrigado, Dr. Gilberto, pela oportunidade. Muito bem. Abraço, boa noite. Boa noite, obrigado, Nassim. Até mais.